Olá, pessoal! Hoje a gente ainda continua falando das bases químicas da vida e hoje nós vamos falar de dois constituintes, que são os carboidratos e os lipídios. Todo mundo já ouviu falar nessas duas palavrinhas, principalmente carboidratos. Aqui nós temos algumas imagens de alimentos que contêm bastante carboidrato, a gente vai falar um pouco mais aí na frente. E aqui alguns representantes dos lipídios, né? A gente vai saber quais são as funções desses dois tipos de alimentos no nosso organismo. Aqui nós podemos ver alguns alimentos ricos em carboidratos. E onde esses nutrientes, os carboidratos, em que tipo de alimentos eles podem ser encontrados? Eles podem ser encontrados nos cereais, que é no arroz, na aveia, no trigo, nas raízes e tuberculosas ou tubérculos, né? Na cenoura, na beterraba, nos legumes ou leguminosas, que é no feijão, na ervilha, na soja, nas frutas, na banana, na maçã, na manga, né? No mel também, o mel também é portador de carboidrato. No açúcar comum retirado da cana-de-açúcar, certo? Então, todos esses alimentos citados aí, eles são ricos em energia, consequentemente, são ricos em carboidratos. A energia que o ser vivo, que nós utilizamos para fazer todas as nossas atividades, ela vem da oxidação de alimentos. Resumindo, elas vêm da absorção dos alimentos, através da respiração celular. E os carboidratos são oxidados mais facilmente e também são os que liberam mais energia. Também formam a membrana celular e são encontrados nos ácidos nucleicos. Então, os carboidratos, eles são facilmente absorvidos e liberam bastante energia. Se você está se sentindo sem energia, provavelmente o seu nível de carboidrato não esteja em equilíbrio, né? Aqui nós temos mais ou menos o exemplo da respiração celular, né? Quando nós ingerimos o carboidrato, ele vai se transformar em glicose no nosso organismo, vai servir como combustível, né? E o oxigênio, material gasoso, vai servir como comburente. E isso vai tornar-se uma reação química que vai liberar energia. Minha célula vai ter energia para liberar, né? Então, energia para fazer as nossas atividades bem feitas. Então, é necessário que nós tenhamos uma boa quantidade de carboidrato aí no nosso organismo. Lembrando que tem que ter um equilíbrio. Tudo é questão de equilíbrio. A substância química carboidrato ela é basicamente formada por carbono, hidrogênio e oxigênio. E os carboidratos eles podem ser classificados de três tipos. Eles podem ser monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Se vocês prestarem atenção, no início de cada palavra dessa classificação, você tem uma menção à quantidade, ó. Monossacarídeos vem de 1, disacarídeos de 2, polissacarídeos de diversos, de muitos. Então, a gente vai entender um pouco mais nos próximos minutinhos. Olha, e os monossacarídeos, eles têm ainda uma classificação, né? Os monossacarídeos estão dentro dos carboidratos. E eles podem ter esses nomezinhos aqui que vocês estão vendo, ó. Podem ser chamados de trioses, quando tem 3 átomos de C. O que é esse C? De carbono, vocês já conhecem isso na química, né? De tetroses, 4 átomos de carbono, pentoses, hexoses e heptoses, e aí sucessivamente. A glicose, né, que é o nosso próximo, né, tópico que nós vamos falar, ela é um hexose. Aí eu venho lá e observo a hexose. Quantos átomos de carbono? 6 átomos de carbono. É o glicídio mais usado, né, pelos seres vivos como fonte de energia. Então, qual é o glicídio mais usado pelos seres vivos para fonte de energia? É o glicídio, né? É a glicose, aliás. É fabricada pelos vegetais através da fotossíntese. Então, aí a necessidade do sol, né, e das plantas, né, para o nosso equilíbrio de saúde e alimentação. E é armazenada na forma de polissacarídeos. Prossigamos.
Aí aqui os disacarídeos, né, que di vem de dois, são moléculas formadas pela união de dois monossacarídeos. Então a gente vê monossacarídeos, né, e disacarídeos. Eu tenho dois monossacarídeos, certo? E os polis, como a gente já viu, polis de muitos, é um polímero formado pela união de vários monômeros. Celulose possui 10.000 moléculas de glicose, são insolúveis em água. Então, cai naquele tópico da aula passada. Se eles são insolúveis, eles são apolares, né? São substâncias hidrofóbicas também. E nós temos como exemplo de polissacarídeos o amido, o glicogênio e a celulose. O amido é mais usado pelas plantas como reserva de energia. É a principal fonte de energia da nossa alimentação. Sua digestão é feita pela enzima amilase, resultando em muitas moléculas de maltose depois de quebradas em glicose, que vai ser absorvido lá, como nós vimos no exemplozinho da célula, da respiração celular. O glicogênio serve como reserva de energia dos animais, encontrado em músculos e no fígado. E a celulose, glicídio mais abundante na natureza, forma a estrutura dos vegetais. Só é digerida pela enzima celulase, produzida por bactérias e protozoários. E nós, né, não fazemos essa digestão, né, esse tipo de digestão da celulose. Os herbívoros, eles são seres que fazem essa digestão de uma forma natural, né? Eles são ruminantes, eles ruminam. Eles possuem no estômago alguns tipos de bactérias e protozoários que ajudam nessa digestão. Quando um herbívoro rumina, o que é ruminar? Ele come, né, a vegetação, a grama, a folha lá, e ele mastiga e engole. Quando ele engole, no estômago, essa alimentação ela é misturada a esses micro-organismos e ela é regurgitada para a boca novamente. Aí vai acontecer outra mastigação por parte do animal, enquanto as bactérias e os protozoários estão lá ajudando a fazer a digestão desse alimento, certo? Bom, gente, aqui a gente já aprofunda um pouco mais nos lipídios. Os lipídios, ele é uma importante reserva de energia. Falando nisso, ele não pode, temos que deixar bem claro que ele não pode ser consumido em excesso, né? Porque ele pode ser armazenado de forma mais concentrada do que os carboidratos. Os carboidratos eles podem ser gastos e os lipídios ficarem armazenados. E o excesso de consumo de carboidratos e a ingestão de gordura aumentam as quantidades corpóreas de lipídios, podendo causar excesso de peso, obesidade, né? Então, é necessário, mas é necessário mais ainda um equilíbrio. São armazenados nas células de gordura, né, nos adipócitos, que possuem distribuição características em homens e mulheres. A gordura, ela se localiza em locais um tanto diferenciados nos meninos e nas meninas, né? Funciona como isolante térmico, é positivo, né? Pessoas com maior armazenamento de lipídios, falando mais gordinhas, elas perdem menos calor, ou seja, elas suportam mais tempo frio, né? Atuam na formação da membrana plasmática, nossa membrana celular fica aí bem composta. Atua como isolante elétrico dos impulsos nervosos e formam hormônios e vitaminas, e são apolares, ou seja, eles não são solúveis em água. Então, essas aí são algumas características dos lipídios. E voltando lá para o armazenamento de gordura de meninos e meninas, né? O armazenamento de gordura nas meninas, ele acontece na região da cintura, culote, pernas, braços, seios, né? Já nos meninos é mais numa região central, na maioria das vezes, é mais ali na areazinha da barriga, né? Então, é uma característica, né, de armazenamento de lipídios aí de meninas e meninos. Bom, e os lipídios, eles são subdivididos em cerídeos, fosfolipídios e os esteroides, né? Os cerídeos, eles formam as ceras. Um exemplo, no nosso caso, é a cera do ouvido, né? Que ele serve como proteção dos invasores. Os cerídeos que ficam no rabo
dos patos, né? Que às vezes o pato passa o bico no rabo e depois passa pelo corpo. Para quê? Para não se molhar, né? Para a água não encharcar suas penas. Os fosfolipídios, que formam as nossas membranas plasmáticas, e os esteroides, que compõem aí parte dos nossos hormônios sexuais, colesterol, vitamina D, né? Então são de extrema importância. Lembrando. Bom, aqui nós temos a aterosclerose, é o nosso conhecido AVC, né? Dietas ricas em colesterol, gordura, triglicerídeos e ácidos graxos podem acarretar na formação de um trombo, por isso chamado, a gente conhece por trombose, nas artérias do corpo, onde corre, né, parte do nosso sangue. Esse trombo, né, esse acúmulo que não era para estar lá, ele pode ser levado pelo sangue e chegar ao cérebro. Fazer uma pressão maior nas paredes das artérias, levando à hipertensão, que é a pressão arterial. E não passar mais por aquele vaso, causando um infarto agudo no miocárdio, ou IAM, ou um acidente vascular cerebral, conhecido como AVC. Então, a nossa dieta, ela tem que ser equilibrada. Tem que ter carboidrato? Tem que ter lipídio? Tem, mas tudo em quantidades equilibradas. Daí a importância de quando nós vamos ao nutricionista, que ele diz, e a gente vê também na TV, o nosso prato ele tem que ser colorido, né? Porque eu tenho que ter um pouco de cada nutriente na minha constituição alimentar, senão eu vou ter mais umas coisas, né? Mais um tipo de nutriente e vai me faltar outros. Isso pode causar, pode não, vai com certeza nos causar um desequilíbrio. Bom, pessoal, esses foram os nossos tópicos da aula de hoje, bem breve. A atividade vai estar lançada no Google Sala de Aula. E tentem responder a atividade de vocês dentro do prazo da entrega. E qualquer dúvida, eu estou disponível dentro do horário de aula. É só chamar.